Alô, amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net. Mais uma vez aqui na distribuidora Porto a Porto, nós vamos falar de vinhos e desse mundo maravilhoso de vinhos. Agora, invadindo Portugal ou Portugal nos invadindo, né? Nossa relação tradicional com este país tão querido a todos nós brasileiros, o país que formou a base da cultura brasileira, que é Portugal. Vai falar conosco daqui a pouquinho Messias Vigário, que é da vinícola Messias, tradicional vinícola portuguesa, que está aqui no Brasil já há 60 anos, né, Messias? Mais de 60 anos. Há 66 anos propriamente, desde 1944. Mas é um bom tempo de presença aqui no Brasil. Sempre lembrando que estamos falando em nome da Associação Cristóvão Colombo, que retoma suas plenas atividades agora já no início de março. E o telefone de contato 3222-6644, 3222-6644, Associação Cristóvão Colombo, que está lá com o nosso amigo Beto Rigotti no comando, fazendo as atividades todas desta região no entorno da Cristóvão Colombo, muito importante na economia de Porto Alegre. Mas, Messias Vigário, eu gostaria de falar contigo, primeiramente, antes de falarmos de vinhos, falarmos de espumantes, falarmos do vinho do Porto, maravilhoso, tradicional, Messias, aqui no Brasil, falar um pouquinho de Portugal. O que mudou dos anos 70, mesmo o sofrimento que tivemos aqui no Brasil, né, de um regime fechado. Portugal até 74 foi a Revolução dos Cravos. Eu queria que tu contasse um pouquinho da história de Portugal. Antes da Revolução dos Cravos, em 74, a importância disso e a transição de um país que vivia ligado ao Brasil, mas principalmente às suas colônias na África, para uma situação de um país de primeiríssimo mundo, junto à Europa, fazendo parte da comunidade europeia, presidindo já algumas vezes, tendo o presidente da comunidade europeia sendo um português, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Ora bem, falar de antes de 74 a um brasileiro não é necessário. Eu gostava primeiro de dizer boa noite a todos, não é? Esqueci, mas falar antes de 74 ao brasileiro não é necessário porque sofreu o mesmo que nós sofremos em Portugal, não é? Sofreu uma ditadura forte, a portuguesa foi bem mais branda do que a brasileira, penso eu, mas éramos um país que estávamos economicamente fechados sobre nós e que condenados pela comunidade internacional, de maneira que estávamos fechados sobre Portugal e sobre as antigas colónias portuguesas em África, Angola, Moçambique. Digamos, Portugal não tinha um relacionamento normal com todos os outros Estados, com toda a comunidade internacional. A partir de 74, sucede que vamos dar independência às colónias e temos de optar por uma outro relacionamento a nível de Estados, a nível internacional. E aí penso que optámos na altura pela única alternativa que tínhamos, que era pertencer de pleno direito à Europa, e pertencer de pleno direito à Europa é pertencer à comunidade europeia, porque não tínhamos a força de países que não pertencem, mas que, tipo Suíça ou tipo Noruega, que não pertencem à comunidade europeia, mas têm todas as prerrogativas europeias de pertencer à comunidade europeia, não é? O que foi a mudança econômica? A política, a gente sabe, é visível, nós todos que vivemos um período de exceção, de ditadura, sabemos o que é isso aí. Mas houve uma mudança muito grande a partir de 74 em Portugal. Portugal, se dizia, como a Espanha, estavam na rabeira da Europa. E parece que agora, tanto Portugal quanto a Espanha já fazem parte da cabeça da Europa, dos principais países que mais cresceram, mais se desenvolvem, e principalmente já entrando, como na região de Aveiro, né, em Portugal, em alta tecnologia, um país respeitado internacionalmente no mundo do software e da tecnologia, uma coisa que Portugal não tinha. E que aqui o Brasil também desenvolveu. É verdade. Nós em Portugal normalmente dizemos que estamos 20 anos ou que estávamos 20 anos atrasado a todo o mundo, ou seja, o que sucedia em Portugal tinha sucedido há 20 anos atrás em todo o mundo. Com a entrada na Comunidade Europeia, ou antes da entrada da Comunidade Europeia, para ter todas as
as potencialidades de pertencer à Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia disponibilizou fundos a Portugal para o desenvolvimento industrial, desenvolvimento de infraestruturas e desenvolvimento tecnológico do país. Isso aí, penso que após um período meio conturbado, não politicamente, mas de pouca estabilidade política, com alguns governos a cair, após um período digamos, de pouca estabilidade política, com a estabilidade política conseguida a partir de 1985, Portugal soube aproveitar esses fundos que entraram em Portugal, que foi uma grande importância e que foram bem aproveitados. E hoje que estamos a falar de problemas na Grécia, sabemos que a Grécia, que teve os mesmos fundos que Portugal, não os utilizou como Portugal, apesar de Portugal ainda hoje estar numa situação de risco cambial ou de risco de déficit, mas de qualquer modo está bem melhor do que a Grécia, porque esses fundos, foi um grande montante de fundos que entraram em Portugal e que Portugal soube aproveitar. Ô Messias, falando a questão econômica, hoje Portugal se desponta produzindo o quê? A nossa grande indústria, bem, vamos falar de duas indústrias, da agricultura e da indústria em si. A agricultura é a vinha, é a oliveira e é alguma agricultura de outro tipo de produtos, tipo tomate, mas principalmente vinha e oliveira. Vinha e oliveira é aquele tipo de agricultura que Portugal é sustentável de ano para ano, todos os anos. A nível industrial, Portugal desenvolveu-se exatamente, e principalmente nos últimos anos, na tecnologia de ponta. Digamos, não temos uma indústria pesada, não temos grandes construtoras de automóveis, não temos uma indústria metalúrgica muito forte, mas de facto houve um desenvolvimento grande da tecnologia de ponta, da indústria informática, da indústria de software, desse tipo de indústria. E esta relação com o Brasil na gastronomia traz o vinho, traz o bacalhau e traz todo o charme que envolve essa gastronomia tão rica e tão bonita. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, nós falávamos antes do início do programa, né, a comunidade açoriana muito presente aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos em Pelotas, nós temos aqui em Viamão, nós temos a comunidade açoriana também em Florianópolis, Santa Catarina, muitos portugueses também em São Paulo, né? Como é que tu vê essas pessoas que adotaram como a sua segunda pátria o Brasil, né? O português brasileiro, o brasileiro português? O Brasil para Portugal sempre foi um país irmão. Quer dizer, nós sempre achámos o Brasil como um país irmão. Até há pouco tempo tínhamos um time de futebol muito fraco. Portugal era um time de futebol fraco. De maneira que nós éramos brasileiros. Quer dizer, nós durante os mundiais de futebol, o nosso grande prazer era que o Brasil ganhasse. De maneira que sempre considerámos o Brasil como um país irmão, um país por quem temos muito carinho e que gostamos como um filho. Aliás, o brasileiro tem muita mania de contar anedota de português, não é? E eu recordo-me sempre de um episódio que estava um brasileiro a contar anedotas de português e estava no meio, estava um português, e a certa altura um dos convivas virou-se para o português e disse: "E tu não te importas que estejam a contar anedotas de ti?" E o português respondeu: eu aos meus filhos perdoo tudo, e aos meus irmãos ainda mais, e o Brasil é como se fosse um filho ou um irmão nosso. Muito boa essa aí, olha, guardem essa quando for contar uma piada de português. Eu tenho um amigo meu que é português que diz o seguinte: vocês não falam português, vocês falam brasileiro, português sou eu. Mas isso nós falamos daqui a pouquinho, nós vamos estar contando a história da Vinícola Messias. Por que o nome Messias? Se o nome Messias é primeiro nome, não é um nome de família, não é o segundo nome, que no caso do Messias é Messias Vigário. Vamos falar um pouco de vinhos do Porto e vamos falar dos vinhos e dos espumantes da Vinícola Messias. Este é o Ponto.net.
Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.